bem? Aqui que está falando é o Márcio Kester, sou Product Manager do produto Back Office DataSul. Nós vamos estar iniciando agora o workshop falando sobre os desafios da gestão comercial. Aqui quem está participando deste evento, a Cirlei, que é especialista do Back Office, a Monique, que é coordenadora de CS, de Customer Success, aqui na TOTUS, o Thiago, que é o Product Owner do produto, da parte de gestão comercial. Nós vamos estar falando para vocês hoje aqui sobre o que a TOTUS tem de solução para poder ajudar na questão da gestão comercial. Importante comentar que não é um webinar comum, como quem já tem acompanhado os demais. Esse aqui é um workshop onde nós fizemos uma pesquisa com vocês, clientes, vocês preencheram um questionário. A intenção aqui é realmente mostrar como que nós podemos ajudar com as soluções TOTUS a resolver algumas dores que vocês têm no dia a dia ou melhorar alguns processos que vocês colocaram como oportunidade de melhoria. Então, deixo agora a palavra com a Monique. A Monique vai estar falando um pouco sobre Customer Success, sobre o processo de atendimento ao cliente. E, em seguida, nós vamos estar falando exatamente, passando o resultado desse questionário que vocês preencheram, tirando as dúvidas de vocês também na sequência. Monique, o palco é seu, fique à vontade, pode iniciar a apresentação. Legal. É estranho a gente falar, né? O palco é seu e tá online, né? Digital. Mas vamos lá, é isso aí mesmo. A gente está tentando, né, traduzir a experiência do físico para o virtual. Então, quero desejar boa tarde para quem está aqui com a gente. Obrigada, né, por terem disponibilizado aí esse tempo para falar um pouquinho, né, sobre gestão comercial. E eu acho que a primeira pergunta que fica aí é assim, né, o que Customer Success, esse nome, né, sucesso do cliente, tem a ver com esse evento que a gente está fazendo relacionado aí à gestão comercial. Então, primeiro de tudo, acho que é a pergunta que fica aqui, né, o que é Customer Success e o que isso tem a ver com o seu negócio, né? Então, se você imagina que CS é o nome mais moderno e bonito para iniciativas que a gente já conhece, fica aqui com a gente neste evento, tá? As empresas que entendem CS como estratégia de negócio, pessoal, elas percebem o sucesso do cliente como seu próprio sucesso. Elas passam a ter uma relação com seus clientes não como fornecedor e produto, né? Fornecedor e cliente, né? Fornecedor de produto ou serviço e cliente. É aquela situação assim, eu mando, você faz, eu peço, você obedece, e você passa a ter uma relação de verdadeira parceria estratégica, tá bom? De negócio. Então, a pergunta que fica aqui é, você imagina como é que se faz para tornar, né, o seu negócio, você parceiro estratégico do seu cliente? Então, falando um pouquinho sobre Customer Success, né, sobre CS, se você nunca ouviu falar ou se já ouviu dizer, né, essa metodologia, ela tomou conta das relações comerciais, né, das relações de negócio no mundo. Então, ela não está relacionada só à área de tecnologia, eu sempre digo, né, se você tem cliente, a metodologia de CS também é para você, é possível aplicar para todo e qualquer negócio que tenha uma relação com o cliente. Então, obviamente, né, existem vertentes diferentes de acordo com o seu negócio e hoje a gente quer dar aqui um pouco dessa visão tão importante que é se preocupar com o sucesso do cliente, independente se você tem um produto, se você tem um serviço, se o seu negócio é B2B ou B2C, tá bom? E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Primeiro de tudo é trazer a concepção aqui do funil de vendas, né? Então, a área comercial, a gestão comercial, ela é muito bem desenvolvida, né? Nossa, a gente tem metodologias aí, spin selling, né? Sandal selling, ABC de vendas, uma série de metodologias de formatação de venda para poder converter uma venda mais fácil, mais rápido, mais ágil. De maneira geral, a gente tem essas fases dentro de uma jornada de compra. Então, hoje a gente vai conhecer aqui algumas jornadas, né? Essa aqui, se a gente está aqui com a área de gestão de vendas, para vocês está tranquilo, né? Então, num processo de compra, seja qual produto ou serviço for, a gente tem esses processos, consciência, consideração, decisão e compra. São fases da jornada de compra.
E aí, a gente aqui vai riscar essa palavra funil de vendas e a gente vai trabalhar com um outro mindset, tá bom? A gente vai trabalhar olhando também que depois da jornada de compra, a gente tem uma jornada pós-compra, que também tem algumas fases a serem estabelecidas e que elas estavam escondidas, porque a gente se preocupa muito nessas relações com essa primeira fase que a gente entendia, né, como funil. Vejam que a formatação que a gente está vendo aqui, ela já deixa de ser um funil e ela parece um pouco mais com uma ampulheta. Então, é essa ideia que a gente vai trabalhar aqui. Conhecendo que existe a jornada de compra, a jornada pós-compra e a jornada de recompra, a gente passa a entender todo esse processo como uma ampulheta, né? A ampulheta de sucesso do cliente. Então, cada vez mais as empresas passam a ter que olhar o processo todo, inclusive a área comercial, né? Que antigamente era muito bem claro as funções dentro dessa primeira fase aqui. E aí, aqui a gente vai traduzir isso num formato um pouquinho diferente. Eu vou trazer para vocês aquela mesma ampulheta, ela na horizontal aqui, para a gente entender que ela também passa por fases, né? Então, a gente tem essa primeira fase aqui, que é a fase de aquisição de clientes, né? Onde a gente tem prospecção, negociação, aquisição, a parte de marketing, manutenção do cliente. Percebam que é uma fase um pouco mais longa, né? E mais robusta, e depois a expansão de clientes, né? Então, o que a gente quer entender aqui é, né, vamos tirar a parte de aquisição e a parte de expansão e olhar para essa parte do meio, que é a parte de manutenção de clientes. Quais são as estratégias que a sua empresa tem hoje para essa fase do meio? O que dentro da sua empresa está direcionado para essa estratégia de manutenção de clientes? E aí aqui eu vou convidar a vocês a conhecerem 4 cenários. Esses 4 cenários provavelmente vocês já viram, então assim, entender até talvez como ele se encaixa dentro da sua empresa. A gente vai ver aquela ampulheta de várias formas, né? Essa aqui, a gente tem as 3 fases muito bem estabelecidas, só que elas estão desconexas, né? Elas não estão próximas uma da outra. A gente entende aqui que existe uma quebra na passagem de bastão, e aí o cliente fala coisas do tipo, cara, na boa, vocês não estão se conversando aí? Ou ele diz, nossa, eu já disse essa informação para alguém aí na sua empresa. Ou ele diz, nossa, parece que eu estou falando com empresas diferentes, né? Num lado é de uma forma, agora é de outra. Então, a gente tem um cenário 1, né, com todas as fases muito bem estabelecidas, mas elas estão desconexas. Com certeza vocês já lembraram de alguma empresa aí, né? Aqui o cenário 2, a gente de novo, né, tem aqui a ampulheta que a gente está trabalhando, mas a parte do meio, a parte de manutenção de clientes, ela está mais curtinha, né? Ela está mais enxuta, apesar de a gente ter a conexão entre as fases, diferente do cenário anterior. E aí, como é que o cliente se posiciona aqui, né? Ele diz, gente, mal vocês estão me ajudando a perceber valor no que eu tenho hoje, né? Ou seja, a estrutura da parte do meio, a estratégia das ações que a empresa faz para a parte do meio, ela é muito pequena. Deixa eu ver aqui primeiro como é que isso funciona, depois a gente conversa, tá? Essa aqui é o cenário 2. Quando a gente olha o cenário 3, a gente já entende aqui, já percebe que tem uma coisa diferente aqui. A gente não tem aquela parte do meio de manutenção de cliente. Então, a gente tem aqui a parte de aquisição de clientes e a parte que a gente quer expandir esse cliente, vender mais para ele. E aí, aqui, o que acontece? Quando a gente não tem estratégias, processos, ações, atividades que deixam muito bem clara como manutenir o nosso cliente, o cliente tem uma fala parecida com essa desse balãozinho aqui. Gente, vocês não estão me dando atenção, não me ajudam, não me acompanham, não querem nem saber das minhas necessidades. É sério que vocês querem que eu pense sobre comprar algo mais com vocês? Né, peraí, né? Não tô nem me entendendo aqui direito. Deixa eu pensar direito sobre isso, deixa eu me contextualizar de algumas coisas. Vocês também estão me devendo muita coisa que eu preciso. E aí, por último, né, o cenário 4, que aí sim a gente tem
a fase, né, bem longa, a conexão entre elas, e aí a gente percebe fala dos clientes como essa: cara, vocês são demais, eu comprei, tive um acompanhamento fantástico, percebi o quanto o produto ou o serviço de vocês me ajudou, e aí o cliente pergunta assim: o que mais você tem de bom aí para mim? A venda, o expansion, que a gente fala, né, expansão, o upsell, o cross-sell, ele é orgânico, ele acontece naturalmente porque a gente teve uma fase bem estruturada do meio, né? Óbvio que a história não é linda assim sempre, mas as histórias que a gente acumula de situações como essa acontecem de forma muito frequente. E aí essas carinhas que a gente colocou aqui, né, de brincadeira, é mais ou menos para dizer, o vendedor, né, ou a área começou a falar assim: nossa, o cliente está me pedindo para comprar mais? Como assim? Então, a gente, parece que é uma mágica que aconteceu, né? Parece que foi, nossa, o que eu fiz? Nada mais do que pensar em estratégias daquela parte do meio que a gente estudou hoje, tá bom? E aí, no final, para a gente resumir, a ideia aqui é só dar um overview um pouquinho sobre o sucesso do cliente, que é um assunto tão amplo, né? É tentar definir o que é sucesso para o cliente. Então, a gente trouxe aqui uma referência do Lincoln Murphy, que é o Papa, né, que trouxe essa metodologia aí para o mundo. Sucesso do cliente, gente, é quando o cliente alcança o resultado desejado por ele, por meio das interações com a sua empresa. Parece simples, né? Mas vamos tentar desdobrar essa frase aqui, né? Primeiro de tudo, a gente está falando de resultado desejado. Então, não há como entregar sucesso para o seu cliente se você desconhece o que é resultado desejado por ele. Então, a primeira coisa seria entender, conhecer o que é resultado para o seu cliente. Ah, Monique, como é que eu faço isso? A gente pode passar horas aqui falando sobre isso, essa não é a ideia, a gente vai falar muito sobre produto, então como é que a gente pode melhorar a gestão de vendas de vocês, mas da maneira mais simples possível. Uma delas, entrevista, pergunta. A outra situação dessa frase é interações com a sua empresa. Então, que interações são essas? Como elas acontecem? Essas duas coisas compõem o sucesso do cliente. É conhecer o resultado desejado pelo seu cliente para que você, como empresa, tenha clareza do que você precisa fazer e trabalhar para entregar isso para ele. Beleza, gente? Meu tempo era super curto, a gente fez esse formato diferente aqui para dar um overview, né, do que é sucesso para o cliente, como é que vocês podem evoluir esse mindset dentro da empresa de vocês, tudo para melhorar a conversão em vendas, para a gente ter mais agilidade, melhorar principalmente a qualidade das vendas que a gente realiza, para ter no finalzinho aquelas caras ali de alegria, o cliente levantando a mão e pedindo para comprar mais. Tá bom? Deixo vocês agora com o Márcio, para que ele possa continuar conduzindo o nosso workshop. Fique à vontade, Márcio. Obrigada, gente. Obrigado, Monique, por essa belíssima apresentação, dando continuidade aqui ao evento, ao workshop. Antes de chegarmos na parte do questionário, nós vamos falar sobre o cenário atual. E quando se fala de cenário atual, não tem como esquecer da pandemia. Ela chegou, né, mexendo o mundo inteiro, então não foi algo que foi localizado, então realmente sacudiu o mundo inteiro. E com isso, o que essa pandemia trouxe para nós? Primeiro, o impacto foi na restrição do contato social. E isso aconteceu de uma maneira muito rápida, e a gente sente isso até hoje, né? Às vezes a gente brinca, poxa, a gente sente falta do abraço, muitas vezes entre família, e realmente isso veio muito forte, essa restrição do contato social. E isso teve impacto também na área de negócios, principalmente quando se fala em vendas. Geralmente o representante, quando ele está lá na ponta, no seu cliente, querendo vender, e isso teve um impacto muito grande, né? Essa restrição do contato social. Por consequência, veio o trabalho home office. O pessoal trabalhando mais em casa, tendo todo o seu equipamento, sua infraestrutura em casa, montando seu escritório em casa. E isso teve impacto porque quem está vendendo, agora o representante, ele não vai visitar a casa de cada um desses compradores, dos clientes, verificando, poxa, tu precisa de algum produto ou não? Então, assim, mudou a forma de vender. E com isso começou a se falar também de um novo normal, então isso veio muito forte. Qual que é o novo normal pós-pandemia?
A pandemia pode vir uma vacina, mas eles falam assim, o novo normal vai ser as pessoas cuidando em relação à saúde, em relação à máscara, tomando mais cuidados em relação à higiene, mas não é só isso. O novo normal também fez com que as pessoas trabalhando em casa ou essa restrição de contato social fez com que o consumidor também, quem tinha uma certa restrição, uma desconfiança de comprar mercadorias de casa, ele passou a fazer isso. Eu, particularmente, eu comprei várias coisas, gosto de comprar pela internet, mas um exemplo, eu não comprava tênis, porque eu achava assim, poxa, eu vou comprar um tênis, aí vai chegar, vai apertar um pouquinho, não vai ser legal. Com a pandemia, o que aconteceu? Eu me obriguei a comprar pela internet. E eu fui assim, eu fui de uma forma muito surpresa, positiva. Chegou o tênis, ele de fato, ele não era aquilo que eu esperava, apertou um pouquinho, e eles assim, não, troco imediatamente para ti, eu troco o produto. Foi lá, essa troca aconteceu de maneira muito rápida e fiquei feliz demais com isso. Né? O que acontece com isso? Por que estou contando essa história? A venda de uma forma diferente, não tendo contato direto, ela passa a ser mais comum. Essa comodidade toda que as pessoas estão tendo agora com essa restrição do contato social para o trabalho, home, seja o que for, isso está fazendo com que as pessoas enxerguem oportunidades diferentes. Né? Então, esse novo normal não é somente quando se fala questão de higiene, questão de saúde, a forma das pessoas se cuidar, a forma das pessoas estarem saindo de casa ou não, também tem a ver com a questão comercial, negócio, empresa. E o que aconteceu? Acelerou a transformação digital. Então, a pandemia ela veio para acelerar a transformação digital. Ela já estava acontecendo, então não é algo novo que está acontecendo, mas ela vinha acontecendo em passos lentos. E com isso, teve essa aceleração, essa necessidade. Quando se fala de transformação digital, não é pegar, jogar o meu sistema em nuvem, jogar em cloud, não. Transformação digital é eu fazer uso da tecnologia para que a minha empresa se torne mais competitiva, para que eu tenha ganhos, que eu tenha resultados diferenciados. Então, a transformação digital veio muito forte agora com essa demanda, essa necessidade que a pandemia nos impôs de uma maneira muito rápida, muito forçada, né? Então, aconteceu essa aceleração. O que precisamos fazer? Quando se fala de negociação, o exemplo que eu usei de consumidor final, mas pode acontecer no dia a dia no negócio que é também o B2B, não é só o B2C. O comprador da empresa talvez está trabalhando no home e ele precisa comprar insumos para a empresa. É muito melhor ele ter um fornecedor que talvez tenha alguma forma que facilite essa comunicação, sem necessidade de gastar telefone, de maneira talvez muito mais simples. E aonde que a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar comentando aqui, aonde que a gente fez esse questionário com vocês, pedindo o seguinte, onde que estão as dores? Onde você acha que pode melhorar? E onde que a gente precisa chegar? Que é a proximidade pela conectividade. A gente precisa usar a tecnologia para estar próximo do nosso cliente. E agora nós vamos estar mostrando para vocês o resultado da pesquisa, desse questionário que vocês responderam. Então, aqui, quando se fala do bloco de relacionamento, foram mapeadas algumas oportunidades. Isso aqui é resultado do questionário de vocês, clientes, onde vocês colocaram o seguinte, 100% do questionário colocaram o seguinte, eu preciso ter uma oportunidade para melhorar a minha campanha de venda. 83% funil de vendas. Saque também é uma oportunidade que foi mapeado. Gestão de atividades, agendas e algumas dores também que nós mapeamos, que foram tragos por vocês nesse questionário. 93% falou que tem falta de acompanhamento nas negociações realizadas com os clientes. Falta de visibilidade do histórico de relacionamento com o cliente. Aquilo que o Monique falou, né? Poxa, às vezes, lá o cliente final, nosso cliente, que seja um consumidor final, que seja uma empresa, ele muitas vezes fala o seguinte, poxa, mas se perdeu esse histórico, vocês não se conversam internamente, então isso apareceu muito forte aqui nesse questionário que vocês responderam. E a Cirlei agora ela vai estar mostrando para vocês, demonstrando como que as soluções TOTUS podem ajudar a vocês
alavancarem esse processo com essas oportunidades ou estar sanando essas dores dentro do processo de gestão de vendas. Legal, pessoal. Vamos lá, então. Então, pessoal, quando a gente fala, né, de campanha, o que o DataSul, né, ele já oferece hoje dentro das atividades aqui de CRM? Então, a gente tem um processo, né, que é a definição já, né, no menu aqui de CRM, lá a definição de campanhas. Essas campanhas, elas são as mais variadas possível. O nome é campanha, mas você pode trabalhar aqui como um projeto, né? E esse projeto, ele tem várias fases, né, que a gente pode elencar dentro de uma determinada campanha, onde eu defino, né, por onde eu vou começar, qual vai ser o objetivo de cada fase, que resultados eu vou ter em cada uma dessas, né, dessa execução dessa fase, quem serão os usuários responsáveis, né? E o resultado aqui eu tenho como gerar uma próxima ação. Então, ele vai criando dessa forma até um workflow, né, com a captação da atividade realizada e gerando pendências, né, para as próximas ações. Então, isso o DataSul já traz hoje, né, essa gestão da campanha. Eu consigo gerar públicos para uma determinada campanha. Se eu quiser fazer uma campanha, por exemplo, de reativação de clientes, né, então, quem serão os usuários envolvidos, quais são as atividades que vão estar elencadas ali para fazer esse contato por telefone, ou como vai ser, né? Essa mídia, eu também consigo definir a mídia. Se eu precisar fazer deslocamento ao cliente ou ter material de marketing, enfim, eu consigo elencar as despesas. Então, cada vez que ele realizar alguma ação desse projeto, né, dessa campanha, eu consigo colocar ali os custos, né, as despesas que forem corridas dentro daquela fase. Então, eu consigo depois acompanhar tudo que ocorreu, né, com esse meu projeto, com essa minha campanha, tá? Então, esse é um tema, né, que ele pode ser explorado dentro do DataSul, né? Ele tem essa funcionalidade ali, então, como é uma atividade de CRM, né, para vocês poderem executar. Quando a gente fala de relacionamento, né, então a gente tem o portal lá, né, do representante, onde ele tem as atividades também do CRM, onde você consegue acompanhar como um todo, né, a parte das oportunidades, né? Oportunidades são aquelas vendas mais longas que um determinado pedido, né? Então, as oportunidades eu crio também diferentes fases para ela, né? Eu posso ter a fase inicial do orçamento, a fase né, de negócio fechado, aqui está bem simples o exemplo, bem didático, mas você elenca, segundo a necessidade da tua empresa, né? Como você quer controlar todas essas etapas, né, que existem no processo de vendas, né, dentro da tua empresa. Então, você acompanha aqui aquelas que estão mais próximas de serem fechadas, de repente, ter um acompanhamento mais de perto, né, nessa negociação, para que o negócio realmente feche. Então, esse aqui é um dash, né, mas todas as informações, elas são registradas aqui, então, como oportunidades no CRM, né. Dentro dessas oportunidades, então, aqui eu consigo fazer o detalhamento dessas oportunidades, ver o previsto e realizado, né, e cadastrar novas oportunidades mesmo, tá? Eu também consigo ter um acompanhamento das tarefas, né? O que são tarefas? São todas os meus objetivos lá daquela campanha, todas aquelas tarefas que foram geradas, eu tenho aqui, então, como acompanhar, né? Uma forma de acompanhar é eu visualizar aqui nesse gráfico ou detalhar mesmo quais são as tarefas que estão pendentes, né, para serem executadas, tá? É uma flexível, né, para você colocar ali o que você deseja trabalhar como campanha. Ele também te traz um resumo das ocorrências, né? O que são ocorrências? Lembra que a Monique falou assim, no pós-venda, né? Então, eu posso ter essas ocorrências que são tudo aquilo que acontece
de relacionamento, por exemplo, um boleto que ele está pedindo, né? Um erro de produto, né? Uma solicitação de melhoria. Então, qualquer iteração, muitas vezes que eles ligam no saque para tirar uma dúvida, perguntar, eu consigo fazer o registro, né, dessas ocorrências, desses contatos que o cliente tem, e também definir um outro fluxo, dependendo, né, do que é esse projeto que ele está linkado, ter um fluxo, né, que seria um workflow, chegando aos usuários responsáveis, né, manutenção, enfim, que precisam, né, fazer esse processo para chegar à conclusão, né, deixar o cliente informado, satisfeito com o que ele veio reportar, então, para a empresa, né? Então, tem todo esse apanhado, né, que é feito com as ocorrências, tá? Além das ocorrências, eu consigo ter aqui, né, o resumo ainda dos meus pedidos. Então, se eu sou o gestor ou se eu sou um representante, eu consigo acompanhar todos os pedidos né, da minha carteira. Então, eu só estou olhando aqui o que é, né, cliente meu, né? Não estou olhando de outros, né? Eu consigo ver os títulos, né, vencidos do cliente e um resumo dos clientes que estão ativos ou não, né? Aqui os embarques também. Eu tenho ainda aqui uma forma diferente para fazer o processo, né, de acompanhamento das atividades, do que eu tenho, através das tarefas que eu mostrei ali, mas eu tenho aqui no menu do CRM um calendário. Então, através desse calendário, todas aquelas tarefas que apareceram elencadas lá, eu também consigo, por aqui mesmo, fazer execução de uma tarefa. Então, veja que ele traz, né, toda essa possibilidade aqui para vocês. Falando registro da ação, né, aqui no registro da ação eu consigo, inclusive, anexar documentos, né, notificar alguém, então ele envia e-mail também, né, para você ter esse fluxo, né, mais fluido, né, dentro da sua empresa, tá? Quando a gente fala, né, beleza, aqui eu vi o mapa todo, né, mas eu quero ver um determinado cliente, por exemplo, né, então eu tenho a possibilidade também de selecionar um determinado cliente, que é uma conta, e rastrear tudo que eu tenho dele. Então, essa visão, no geral, além das informações gerais aqui do meu cliente, né, eu tenho todo o histórico, né, tudo que aconteceu, né, de ações com aquele que foi o resultado das tarefas que foram sendo executadas, eu vou registrando isso e vou trazendo todo aqui esse histórico. Então, fica tudo registrado. Acompanhar as tarefas só daquele cliente, né? As ocorrências que esse cliente trouxe, né? O que já foi fechado, o que está em aberto ainda, né? Então, aqui eu faço a gestão do meu cliente, da minha conta, né? Vejo as oportunidades, aqui uma oportunidade, ela vira um pedido, se chega na fase, né, que ela foi fechada, já pode virar um pedido, você tem essa possibilidade de criar esse pedido automaticamente para dentro né, da carteira de pedidos. Então, ele não é uma integração, né, está tudo dentro da mesma base. E aqui você também consegue, né, ver todos os pedidos que ele tem, os títulos, né, então chegar a todas as informações necessárias, né, para ter essa visão do todo do cliente, né, ter suprir um pouco dessa dor, né, que foi falado, de ter um histórico de todo o relacionamento. Então, através dessas funcionalidades que estão disponíveis aí no CRM, você consegue ter, né, de maneira simples, todo esse apanhado de histórico, de carteira do cliente, dos títulos em aberto, das oportunidades, a gestão de todo o relacionamento e do que foi feito e do que será feito, né, através das tarefas pendentes, referente a esse cliente, né, ou vários clientes, tá? Então, passo a bola de novo para o Márcio para a gente falar de outras dores que foram levantadas. Legal. Agora, falando agora no bloco de relacionamento, outras oportunidades foram mapeadas, né? Então, a gente falou do processo de relacionamento, toda a parte de CRM, vocês viram que tem as informações bem unificadas, onde você sai de uma parte que tem as informações agrupadas e podendo partir para o detalhe, né?
que é o foco realmente tomar ação naquilo que é necessário. Falando de relacionamento, algumas oportunidades que foram mapeados na gestão de vendas, 62% falando que o representante cliente precisa acompanhar o pedido de vendas, né? 77% falando sobre oportunidade no processo de orçamentos, reportar também necessidade nos ajustes. Desculpa. Sem problema. A necessidade no ajuste do pedido. E algumas dores que foram mapeados era sofrem ter que redigitar os itens semelhantes para as vendas, pedidos recorrentes. Ou seja, tem um retrabalho muito grande no dia a dia na implantação do pedido. E percebo que a produtividade ela é comprometida toda vez que há necessidade de correção, um ajuste nos dados de um pedido, né? Novamente, ele vai estar demonstrando para vocês agora como que a gente pode atacar estas oportunidades ou atacar estas dores no dia a dia com o uso dessa nossa solução. Legal, então vamos lá. Quando a gente... Deixa eu só voltar aqui, então. A gente fala dessas, né, do representante estar acompanhando a carteira dele, né? Claro que ele pode acompanhar aqui pelas ações do CRM, ou ele pode acompanhar diretamente aqui pela carteira de clientes dele, né? Então, esse aqui é o portal onde é uma visão, né, que ele tem externa da empresa. Ele tem um acesso externo, né? O que a gente chama de... ele tem um login e ele tem essa forma, né, de conexão com a empresa, onde ele só acessa essas informações, né? O menu normal aqui, como a gente mostra aqui, como a gente usa dentro da empresa, ele não acessa, né? Ele tem acesso somente a essas informações que foram liberadas aqui para ele, tá? E quando ele entra com esse perfil representante, é aquilo que eu falei, né? Ele só vê o que é dele, tá? Ele é um gestor, então eu tenho um perfil gestor onde ele consegue ver tudo que está abaixo dele, né? Então os representantes que estão abaixo dele. Então, ele tem essa visão também, tá? Aqui o representante, ele consegue ver então os clientes que ele tem, né? A carteira dele. Ele pode, né, criar aqui um lead também, né? Então a gente tem essa funcionalidade de muitas vezes o representante, eu quero fazer uma cotação para esse prospect, enfim, mas eu não tenho ainda todos os detalhes para gerar ele dentro do RP, né? Eu não quero transformar ele em cliente até que realmente eu evolua com essa venda. Então você consegue fazer já, né, essa cotação para um lead também, tá? Então, isso é uma funcionalidade nova que tem no produto, né, que para trazer mais, então, flexibilidade, né, trazer tudo na mão para o representante, né, não perder nenhuma venda. Então, aqui ele consegue também registrar esse prospect, né, esse lead, tá? Aí, no momento que você realmente fechar, né, a venda, enfim, que ele for efetivado, aí você consegue, então, né, fazer o processo de criar ele, né, como um cliente, transformar ele como um cliente, né, e transformar essa cotação já num pedido de venda, tá? Então, aqui ele acompanha o cliente, onde ele vai conseguir fazer, então, a cotação, né, que eu falei mesmo, para um cliente, né, muitas empresas trabalham com o processo de cotação, onde ele quer primeiro avaliar para depois realmente efetivar, né, como um pedido. Então, eu consigo fazer essa cotação. Eu posso criar aqui um novo pedido, né? E eu posso ver esses meus pedidos, né? Então, quais são os meus pedidos, né, que eu tenho ali para esse determinado cliente? Então, eu quero... O cliente fala, lembra daquele meu último pedido? Me faz um pedido igual àquele. Então, de forma rápida, né, eu consigo fazer uma cópia desse pedido, utilizando, né, como base aquele pedido, e posso fazer para o mesmo cliente, ou posso usar um outro cliente para ele... Não gravou. Posso escolher um outro cliente para ele fazer a cópia também, né? Usar ele como base. Eu consigo definir modelos, né? Esses modelos, o que são? Né? Um modelo, pelo nome já fala,
um arranjo, né, de itens né, para um determinado pedido que leva a uma determinada natureza, e aquilo ali pode ser um template, né, para você só selecionar quais os itens ele quer, e para facilitar, né, tudo para facilitar o processo de criação de pedidos. Então, aqui ele já criou, né, já fez toda a cópia. Eu posso entrar nele para simplesmente avaliar, né, se está tudo certo, as informações, se é isso mesmo. Ah, não, troca aqui a quantidade para 150, então nesse momento eu já consigo editar, né, uma quantidade ou tirar até algum item. Não quero esse item. Então eu consigo nesse processo de edição aqui o representante pode fazer o cálculo do pedido. Se ele tiver, inclusive, a integração com o GFE, você consegue dar o valor de frete já, né, nesse processo aqui. E uma vez calculado, então pode até imprimir PDF e liberar esse pedido para dentro do RP, né? Então, uma vez liberado, esse pedido fica então disponível lá na carteira de pedidos, né? Tem duas situações configuráveis, né, que ele pode passar por uma análise ou entrar direto dentro do RP, tá? Isso é uma configuração, mas é uma forma muito simples, né, do representante, estando na rua, né, ou em casa, ou no próprio cliente, né, fazer a venda dele com as informações que estão dentro do RP, né, e de forma segura e simples, né, como eu mostrei aqui, ele pode usar uma cópia de uma determinada venda já para gerar novas vendas, tá? Então, ele tem essa visualização ali. Através da carteira, então, né, ele tem a visualização do pedido e várias ações, né, como eu falei. Aqui ele já consegue ver todo o histórico também daquele pedido. Nesse caso aqui ele não foi faturado ainda. Vamos voltar aqui na carteira. Pegar um pedido que já tem um faturamento, eu consigo ver também o histórico todo o processo, né, que o meu pedido avançou, então eu consigo identificar aqui através desse histórico também, tá? Vou passar então de novo aqui, vamos lá. Legal, Cirlei. Vocês viram que tem uma solução fantástica, a gente consegue implantar um pedido em questão de minutos, talvez diria até segundos, né? Cirlei explicando ainda, detalhando a tela, conseguiu rapidamente implantar um pedido. E é isso mesmo, né? Porque quem está na ponta, está vendendo, quer fazer o quê? É gerar pedido. Quanto mais pedido, melhor, está vendendo mais. Então, essa solução que a Cirlei apresentou, é fantástico, consegue fazer essa implantação do pedido de maneira muito rápida, ter as informações de forma rápida, é muito bacana. E aí tem outro ponto que faz link com esse, que é a mobilidade, né? O que o vendedor possa vender, possa implantar pedido onde quer que esteja, sem enfrentar muitas dificuldades, e foi o que apareceu também aqui, né? Então, dentro das oportunidades, reporto que levam 93% falou que reportam que levam mais de 5 minutos para incluir um pedido. Então, olha só que bacana isso que a gente tem dentro da solução, né? Mas a gente tem mais novidades ainda, mais coisas interessantes dentro do processo de vendas que a gente vai estar demonstrando, né? Outra coisa, ter campos desnecessários no processo de preenchimento de pedido, né? Vendedores, representantes comerciais externos que sinalizam dificuldade na geração do pedido de vendas em caso de limitação de acesso à internet. Cirlei, vamos mostrar para o pessoal o que nós temos de bacana aqui no produto para ajudar nessas situações? Vamos lá, pessoal. Espera aí, esse é aqui mesmo, vamos lá. Então, eu estou emulando aqui a minha tela, tá? Deixa eu sair aqui da aplicação. Então, está na loja já, tanto do iOS quanto do Android, tá? Ele funciona nas duas plataformas já. É o aplicativo Minhas Vendas, né? Eu não sei como desativar o WhatsApp. Então, o aplicativo, né, ele tem ali a possibilidade do representante
tanto online quanto offline. Então, o que quer dizer isso, né? Se ele não tiver internet, estiver em algum lugar remoto, ele pode digitar o pedido, vai ficar salvo no aparelho, e quando ele tiver internet, ele dá o sincronismo. Então, dessa forma, né, ele não precisa anotar mais num papel de pão, num bloco, ou enfim, no que ele anota, né, às vezes num Excel, para depois mandar um e-mail, mandar um, né, de alguma forma fazer chegar isso para a empresa, né? Então ele tem essa autonomia no celular dele mesmo, ele já faz as anotações ali de forma simples o que o cliente deseja, tá? Então eu entrei ali pelo aplicativo, ele pede aqui a senha dele e como eu já entrei já fica logado, né? Ele já entra aqui com as possibilidades que ele tem, tá? Então, ele pode criar um novo pedido de maneira bem simples, ele só vai indicar qual que é o cliente, né? Eu posso colocar aqui o, o meu cliente, vou abrir um novo pedido, e aqui ele vai trazer os campos que eu selecionei, que eu configurei lá no back-office, né? Na parte do back-end, onde eu defino quais campos devem aparecer para esse perfil aqui, tá? Então, por exemplo, não uso o canal de vendas. Então, você pode suprimir essa informação, tá? É tudo configurável. Aqui eu seleciono também, eu disponibilizo para esse perfil quais são as condições de pagamento que ele pode trabalhar. Assim como lá no portal eu também tenho essa possibilidade, aqui no aplicativo também, né? Eu consigo fazer um filtro, né? Não liberar tudo que está cadastrado, mas sim pelo perfil eu consigo configurar. Tabelas de preço, enfim, o cabeçalho ele traz muita informação já pronta do que é os defaults lá do RP, tá? Aí ele vai trazer os itens conforme a tabela de preço e com a foto que você vai configurar se deve aparecer ou não, né? Mas ele vai trazer aqui os itens e eu vou selecionar as quantidades e ele vai me buscar o preço conforme a tabela de preço, né? Vou adicionando os itens que eu desejo, né? Vou colocando aqui os itens e ele já traz o preço e eu confirmo. Só coloquei o primeiro. Confirmo esse item e aqui eu tenho os valores sem os impostos, tá? Então, por quê? Porque ele vai fazer o sincronismo e vai calcular esse pedido com todas as regras, inclusive as específicas que vocês possam ter nas BOs e APIs, enfim, ele vai fazer esse cálculo todo dentro do RP, tá? Então, a gente não traz a complexidade de um default, por exemplo, para dentro de um aplicativo desse, né? Então, aqui eu tenho confirmar e salvar, ou salvar só, enviar, né? Eu posso enviar ou salvar aqui no aplicativo, tá? Então, eu vou salvar e enviar, porque eu estou aqui com internet, e ele vai me trazer, então, esse pedido, né? Ele vai colocar esse pedido dentro do RP, né? Ele vai me dar aqui nessa notificação o número do pedido e o valor que ele já implantou dentro do RP, né, quando eu vier aqui nessa notificação. Então, ele vai bater no RP, calcular e me devolver, tá? Então, aqui, se eu tiver internet, né? Mas, se não, ele fica aguardando, né, a internet e eu posso, através das configurações, fazer o sincronismo, né, forçar o sincronismo. Então, cheguei em um lugar que ele tem internet, daí eu posso forçar o sincronismo nessa hora, tá? Então, assim, o que mais esse aplicativo traz, né? Além de tirador de pedido, né? Além de captar todo esse pedido, eu posso ver, então, todos os pedidos que eu tenho ali, né? A situação dele, se já foi cancelado, se o pedido está faturado, as situações de pendente que ele tem, né? Se já foi tá uma pendência de aprovação, porque caiu lá no painel de pedidos e ele precisa de uma aprovação. Eu tenho aqui como verificar, né, para um determinado cliente, a situação dele, né? Então, eu tenho o que mais que eu consigo. Não, não é isso. Mas eu consigo visualizar aqui as informações de crédito desse cliente. Então, eu tenho, por exemplo, ele tem uma avaliação de crédito normal e tem um limite de crédito, né? Então, eu consigo visualizar as informações dos outros dados do cliente, as últimas vendas dele, esse aqui não possui, né? Pegar um outro que tenha vendas.
E ele consegue aqui visualizar os pedidos, né, os últimos pedidos com as situações. E vejam, eu posso entrar lá pelo menu para ver os pedidos, ou posso entrar pela seleção do cliente, né? Posso cadastrar um novo pedido ou visualizar os títulos também, né? Então, aqui eu tenho os títulos que estão lá vencidos, né, para esse cliente, que ele também pode acompanhar, tá? Então, veja que é um aplicativo muito simples, né? Ele tem a intenção de captar pedidos, né? Então, assim, não é uma força de vendas, né? Mas ele tem essa simplicidade para não deixar, né? Ele deixar na mão do representante, né? Essa forma simples de captar, então, o pedido, tanto online, como eu falei, offline, né? Trazendo essa rapidez, né? Porque, como vocês viram ali nesse processo, aqui ele já calculou o pedido, né? Então, toda a regra de negócio, ela é feita dentro do RP, né? Com as regras do RP. Então, toda a especificidade que vocês possam ter dentro do RP, ela é herdada, né? Quando a gente utiliza a mesma rotina que o processo de cálculo, né? Utiliza hoje para emissão de pedido ou de uma nota dentro do RP, tá? Então, a gente tem essa garantia, né, de execução das mesmas informações. Então, não vai passar um valor para o cliente, né, que depois vai chegar uma nota diferente, né? Então, tem essa garantia, tá? E forma bem simples, né? Então, o que a gente quer trazer é mobilidade com simplicidade, tá? Vamos lá, Márcio. Vamos lá. Dando continuidade, falando sobre o processo de autoatendimento, então também as oportunidades que vocês trouxeram para nós, então do cliente solicitar orçamento, compra, 93% reportaram necessidade de interação com os clientes representantes após a inclusão do pedido, e as dores mais recorrentes, que foi mapeado nessa parte de autoatendimento. Não ter um canal padrão para meus clientes consultarem os produtos e serviços oferecidos. Então vamos lá, Silei, mostrar o que nós temos de interessante nessa parte para esse processo? Legal, vamos sim. Então, quando a gente fala de cliente, né, o cliente tendo esse autosserviço, o que a gente tem para propor, né? O DataSul, o DataSul, ele possibilita que você permita, né, ao cliente, ao teu cliente, fazer esse acesso ao sistema com um perfil que é cliente, né? Então, assim como eu tenho o representante que ele acessa o processo, né, de vendas através de um perfil representante, aqui eu tenho um gestor, né, ou o meu cliente, que ele pode ter um perfil diferente, então ele vai ter acessos diferentes, né? Então ele tem essa configuração do grupo de segurança lá, que vai permitir ele acessar somente aquilo que for. Então, qual que é a ideia, né? O cliente acessar o portal, né? Como eu expliquei, um perfil cliente, onde ele vai ter acesso somente as informações dele, tá? Aqui está gestor de vendas, mas a gente utilizou o usuário dele, tá? Mas ele tem aqui o perfil dele de cliente, onde ele tem as informações, né, por exemplo, da carteira de pedidos que ele teve. Então, ele acompanha aqui tudo que ele digitou de pedido, que ainda não está dentro do RP, né, quando ele tem essa indigitação, se ele acabou cancelando algum pedido, ou que está em processamento, né, qual a situação desses pedidos, né, até que eu tenha lá mais resultados aqui, eu posso ver, então, um pedido que ele atendeu totalmente. Eu quero ver esse meu pedido, né? Como é que ele está? Quero ver as notas fiscais desse meu pedido que foi atendido, né? Quais foram os itens? Está tudo certo. E aqui é o grande, né? Uma grande informação que ele pode obter aqui nesse portal é porque ele pode pegar o boleto, né? Eu disse, tem essa conta, né, que eu preciso pagar, eu posso pegar esse boleto e fazer o pagamento. Então, ele tem essa possibilidade. Ele pode baixar o DANF também dessa nota, né? Então, ele
uma vez que foi impresso já o DUNF, ele pode também, né, ter essa possibilidade aqui. Ou o próprio XML, eu quero dar entrada na informação, né? Porque toda empresa ela não é obrigada a enviar, né? Mas ela pode disponibilizar o XML. Então, essa aqui é uma forma também de você dar esse. Ah, eu perdi o XML, não recebi, enfim, ele pode vir aqui no site, né? Nessa forma aqui e fazer, né, a baixa, né, desse XML também. Então, esse é o serviço que ele tem de visualizar, né? Os pedidos, né? As notas fiscais desses pedidos e também, né, fazer uso dessas informações que estão disponíveis aqui para ele, tá? Aqui na carteira de pedidos, né, ele também consegue ver o histórico, inclusive imprimir, né, um determinado pedido, se for o caso, né? Ainda nesse processo que, né, o que ele mais tem de disponível aqui para ele visualizar, né, além dos pedidos, que são essas informações, ele consegue, através dessa lista de produtos, por exemplo, fazer uma entrada rápida, né, dos pedidos. Então, aqui eu vou disponibilizar para esse cliente, através de configuração, quais são os produtos que ele pode visualizar, né, que eu tenho para oferecer para ele. Então, meu catálogo eu consigo colocar aqui e ele pode ir escolhendo, né, as quantidades e adicionando no carrinho. Então, ele vai adicionando esses itens e depois ele pode fazer, né, o fechamento desse carrinho, né, como completar aqui com esses 2 itens. Tá? Então, aqui ele vai me trazer já as informações, né, previamente definidas para aquele cliente, os defaults que já tem dentro do RP, né, eu posso consultar os detalhes que ele tem, e aqui ele está me dando um alerta, não esqueça, né, de selecionar a condição de pagamento, porque eu deixei para ele escolher, né, 2 condições de pagamento que ele pode até optar, né, se fosse só uma, ele ia trazer aquela e pronto, né, só tem essa. Não, mas aqui você pode ter à vista ou, né, com esses prazos aqui definidos, né, um exemplo. Então, eu defino qual que é a condição de pagamento que eu quero, eu salvo, né, e aqui eu já posso ver, né, o valor que vai me trazer né, o quanto que vai ser esse meu pedido, ele já tem aqui o valor certinho, né, e o pedido está pronto, né, então eu consigo visualizar, né, aqui que o pedido já foi liberado, né, para dentro do RP também, tá? Então, essa é uma forma simples, né, que o cliente, né, além de consultar todo o processo, né, que antecede né, que ele consegue olhar as vendas, né, as compras que ele já fez, além das notas, né, ele também consegue visualizar na parte do financeiro, né, os títulos dele, né? Então, assim, eu tenho uma visão onde eu consigo visualizar, por exemplo, né, a empresa, daí sim ele vai te dar, né, vai te ligar e perguntar, mas quando que você vai me pagar esses títulos, né? Então, aqui eu consigo também visualizar o detalhe, né, desses títulos, que ele tem a previsão, né, de liquidação. Então, de uma forma mais autônoma, né, ele sabe quando que você pretende pagar ele também, né? Então ele vai parar de ligar nessa forma, né? E quanto você vai me pagar? Então você atualiza essa informação de previsão e ele já consegue visualizar aqui, né? Depois para ligar reclamando, talvez, né, que você. Mas enfim, aqui ele tem autonomia, né, de verificar sozinho essa informação, sem precisar ligar para a empresa, né, e perguntar para alguém. Então, alguém tem que parar, consultar e visualizar o título, enfim. Dessa forma, ele consegue visualizar, né, de forma mais rápida todas essas informações, como eu falei, né, sempre com essa possibilidade de ele fazer sozinho, né? Aqui. Então, como eu falei, ele consegue visualizar, né, tanto pela carteira ver as notas, né, quanto aqui ele consegue visualizar as notas também de forma isolada, tá? Então, chega na mesma consulta. Então, é isso que a gente queria trazer, né, como forma do cliente, né, ele ter essa possibilidade. Então, é um perfil que ele viram aqui que ele só trouxe informações que são desse cliente, né, selecionadas para esse cliente, garantindo assim que ele não consulte, não entre no RP, ele só vai ver as informações que foram realmente disponibilizadas para ele.
todos esses portais que eu expliquei, assim como o aplicativo, né? Tudo que a gente tem feito nessas rotinas, elas seguem as configurações, né? E essas configurações, você é que define segundo as necessidades da tua empresa. Então, como a gente desenvolve para inúmeros ramos de atividade, né? Então, a gente tem essa possibilidade de você configurar como a empresa vai trabalhar, quais são as informações necessárias para esse tipo, né, para esse perfil de usuário, então, que vende nesse canal de venda, ou como que ele vende, quais são os campos que são necessários, né? Então, você configura isso, né, dentro do back-end para que aqui o representante ou o próprio cliente tenha uma experiência mais simples, né? Então, é isso que a gente traz nessas soluções aqui, tá? De portal e também do aplicativo. Legal? Tá sem áudio. Desculpa, pessoal. Então, legal, muito bom, Cirlei e Márcio, trouxeram aí para a gente algumas soluções do produto, né, com base aí no questionário e nas respostas, né, que vocês trouxeram para a gente. Como não, até para fazer um fechamento, como a gente não teve aí perguntas, então, aqui no webinar, eu vou trazer algumas informações, só para complementando aí o que eles falaram. Então, além desse material, que a gente vai aí disponibilizar para vocês também ao final do evento, para cada solução, a gente tem um webinar, né, um evento específico, aí, entrando mais no detalhe, né, de cada situação. Então, se tiver interesse aí, podem entrar em contato com a gente, que a gente também disponibiliza esses materiais. Essas soluções também, né, o portal de vendas, o aplicativo, o CRM, então, são versões aí que já estão liberadas. O portal, então, a gente mostrou aqui uma versão 2.0, que está no ar aí desde o começo do ano, tá? O aplicativo também, essa versão ela está disponível, né, e publicada na Store ali, tanto para iOS quanto para Android. E o CRM também aí ao longo de 2018 e 2019 a gente fez justamente essas liberações aí das telas em HTML que foram apresentadas aí pela Cirlei. E claro, vale destacar também que essas soluções aí, essas rotinas, né, elas estão sofrendo aí ao longo de 2020, elas tiveram bastante evolução, né, bastante melhorias, e a gente também tem um roadmap, né, previsto aí para 2021 para sempre estar evoluindo e fiquem abertos aí também para, à medida que forem conhecendo essas soluções, né, trazerem aí sugestões de melhorias que a gente tem o prazer de avaliá-las, né, e entrar em contato com vocês. Então, reforçando ali, a gente vai entrar em contato com vocês, né, para mandar esse material. A gente também pretende entrar em contato individualmente com cada participante aí, para pegar um pouquinho do feedback do evento, né, se teve alguma dúvida em particular. Da mesma forma, se tiverem interesse em conhecer mais os produtos, né, nos procurem, ou procurem aí os seus SNs, né, para marcar, de repente, uma demonstração dos produtos. Então é isto. Assim a gente encerra aí o evento, né, o workshop. No próximo slide, acho que tem, não sei se tem os nossos e-mails ali, mas estamos disponíveis aí, Márcio, Cirlei, o Vitor também, que faz parte do Customer Success, e a própria Monique também, que trouxe aí para a gente no início, né, essa visão muito, muito interessante de ajudarmos os clientes a obter esse sucesso, né? Então, esse foi o principal objetivo aí do evento, tá bom, pessoal? Obrigado, tá? E se quiserem complementar com alguma coisa... Só agradecer, obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada, obrigado, pessoal. gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.